Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Link Web RTV. E um ônibus com placas de Alagoas caiu de uma altura de aproximadamente 23 metros em um viaduto na BR-381 em João Monlevade, Minas Gerais, por volta de 1h30 da tarde desta sexta-feira. Segundo a PRF, falhas nos freios são a possível causa do acidente. Até o momento, 16 pessoas morreram e 27 ficaram feridas. A Associação Nacional de Transportes Terrestres diz que o ônibus não tinha autorização para transportar passageiros e que o mesmo já tinha sido autuado 3 vezes por transporte irregular. E agora você acompanha outras informações que foram destaque nesta semana no nosso Giro de Notícias. Recém-completados 300 anos, Minas Gerais possui vestígios deixados por escravos que ajudam a contar a sua história. Segundo um administrador de um casarão em Ouro Preto, que foi a primeira capital de Minas Gerais, os conhecimentos deixados pelos escravos resgatam o protagonismo negro, já que neste casarão centenário existe uma parede com desenhos que mostram a origem da população que ajudou a construir as cidades históricas de Minas. O Reino Unido autorizou nesta semana o uso emergencial da vacina produzida pela Pfizer e BioNTech contra a Covid-19. A vacinação deve começar no dia 7 de dezembro. Segundo informações, o Reino Unido comprou 40 milhões de doses da vacina e, de acordo com a proposta elaborada pelo governo britânico, os profissionais da linha de frente da saúde e residentes em lares de idosos serão vacinados primeiro. Após isso, pessoas de mais idades e com comorbidades. O Reino Unido já soma mais de 1.600.000 casos de Covid e mais de 60 mil mortes. O MEC revogou a decisão das aulas presenciais em universidades federais no país em 4 de janeiro de 2021, após a repercussão negativa que o assunto trouxe quando foi divulgado. Consultas públicas devem ser abertas em breve para decidir sobre o retorno das atividades presenciais. O Sindicato Nacional dos Docentes de Instituição de Ensino Superior disse por meio de nota que se as atividades presenciais voltassem, colocaria em risco a saúde dos docentes, estudantes e técnico-administrativos. Vamos então para a atualização do número de casos de Covid aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. São 6.533.968 casos confirmados, sendo 46.884 em 24 horas. Já nas mortes foram mais 694, totalizando 175.964 desde o início da pandemia. Os casos recuperados somam-se 5.744.369 e os em acompanhamento são 613.635. E esta semana foi marcada também por assaltos em Criciúma, Santa Catarina, sendo o maior assalto do estado, e também em Cametá, no Pará. Em Santa Catarina, mais de 30 pessoas fizeram o assalto, sendo 11 delas suspeitas, já foram presas, e mais de milhões de reais foram roubados. Mais de 1 milhão já foram recuperados pela polícia, O assalto em Criciúma aconteceu na segunda-feira, dia 30 de novembro, por volta das 11h50 da noite, durou mais ou menos 1h45 minutos. Os assaltantes eram muito bem preparados, estavam com 10 carros, sendo 9 deles blindados, que foram encontrados em um milharal de Nova Veneza, cidade próxima de Criciúma. Já o assalto em Cametá aconteceu um dia depois, na terça-feira, deixando, infelizmente, uma pessoa morta. Até no assalto de Criciúma, um dos PMs se feriu, está em estado grave, mas está melhorando, segundo o boletim médico do hospital. E quem vai comentar sobre esses assuntos conosco hoje é o Fábio Júnior. Olá, Fábio. Olá, Rubens, um abraço para você, um abraço para todos que estão nos acompanhando aqui na Web RTV. Satisfação mais uma vez poder estar aqui para comentar os fatos que repercutem durante a semana. Olha, dessa vez vamos falar sobre os atentados que aconteceu em Criciúma, em Santa Catarina, e o outro que foi no estado do Pará, mais precisamente em Cametá. Eu quero fazer um comentário bem estratégico em relação a esses dois assuntos, porque para falar sobre esses dois assuntos eu preciso olhar para as leis nas quais estão em vigência no nosso país. Leis essas que não têm rigor, que não punem de verdade bandidos como esses,
que sai por aí tocando o terror, vai fazendo vítimas, reféns, roubando as pessoas, causando de fato o terror em estados aqui do nosso país. E a pergunta que se faz é a seguinte: até quando nós, cidadão de bem, até quando nós, cidadãos de bem, vamos ficar à mercê dessa bandidagem? O Brasil hoje está sitiado por criminosos da pior espécie, que têm feito pessoas reféns, roubado casas, lojas, empresas, agências bancárias e, na verdade, nada é feito. Até quando vamos ficar refém dessa situação? Nós perdemos a segurança, não temos mais privacidade, não temos mais o nosso direito de ir e vir que está na Constituição. Direito esse que já foi violado a partir do momento em que essa bandidagem está tocando o terror, está deitando e rolando de forma livre, leve e solta aqui no Brasil. Mas aí os nossos governadores, trazendo no caso deputados, senadores, que nada faz. Será que vai ser preciso alguém da família deles serem lesados para eles tomarem uma atitude? Eu creio que nada disso aconteça e que eles tenham um pouco mais de solidariedade e amor no coração e comecem a trabalhar ao nosso favor. Isso é fundamental para o momento. É necessário que haja leis que punem de verdade. Bandidos como esse, que tocaram o terror lá em Cametá, no Pará, em Criciúma, em Santa Catarina, fizeram estardalhaço nesses estados. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: até quando eu e você, Rubens, e aqueles que estão nos acompanhando, vamos ficar refém dessa bandidagem? É uma pergunta ampla, é uma pergunta discutível, mas uma pergunta fácil de resolver. Por quê? A pergunta gira em torno de leis. As leis têm que punir de verdade, ao seu rigor. Tem que colocar esses bandidos atrás das grades. Eu volto com você, Rubens, aí nos estúdios da Web RTV. Muito obrigado, Fábio, pelo comentário de hoje. Parabéns pelas palavras e até semana que vem, hein? Olha, o nosso link Web RTV vai ficando por aqui, agradecendo a sua preferência e a sua audiência. A gente se encontra neste sábado, 8 horas da noite, na reprise do programa Fama Online, que é exibido todas as quintas-feiras, 10 para as 8 da noite, na Latina Sat. No programa a gente falou sobre as notícias dos famosos e da TV, eu e o Pedro, um bate-papo bem legal. E para mais informações é só você acessar tvinformablog.com. A todos um bom final de semana e o link Web RTV volta na semana que vem. Web RTV, a conexão nos move. Tchau, tchau!